Às vezes eu me pego por aí pensando um pouco sobre o sentido da vida e o quanto que a gente às vezes coloca as pessoas, a gente cria o costume de colocar as pessoas em certas caixinhas para ficar mais fácil para a gente lidar com elas. E pensando nesse tipo de coisa, eu vejo que a gente simplifica, a gente generaliza muito isso e acaba prejudicando o relacionamento interpessoal no dia a dia, tanto no trabalho quanto na sua casa, quanto na sua própria vida. A gente faz isso com a gente mesmo e às vezes a gente nem percebe. Vamos dissertar um pouco sobre esse assunto? Vamos lá então, bora. É isso aí. Por muitas vezes a gente vai vendo o tempo passar, certo? E quando a gente faz esse tipo de coisa, de essa mania, vamos dizer, porque acaba se tornando um costume de simplificar, de generalizar e de colocar as pessoas numa redoma, entende? A gente começa a não entender mais uns aos outros. Tanto que a gente vê que os relacionamentos eles vão ficando cada vez mais superficiais com o tempo. Isso muita gente culpa a tecnologia, muita gente culpa, sei lá, cada um vai criar a desculpa que acha melhor, mas a realidade é que isso é uma coisa que parte de nós, entende? A gente escolhe esse tipo de caminho porque é muito mais fácil eu olhar pra pessoa e falar, esse cara aí é bêbado, esse daí é mulherengo, o outro é trabalhador, o outro é um cara muito bom. Entendeu? É muito mais fácil fazer isso do que tentar olhar para a pessoa como ela realmente é e entender que cada um tem uma limitação, de que no fundo, cara, ninguém é bom e ninguém é ruim 100% do tempo, o tempo inteiro. As pessoas têm seus defeitos, entendeu? E têm suas qualidades. E essas coisas continuamente estão em conflito, em um conflito muito profundo na alma delas, inclusive em você, inclusive em mim. E entender que cada pessoa passa por coisas diferentes, tem visões do mundo diferentes, é o que faz nós sermos humanos de fato, sabe? É o que diferencia o homem de um animal. Os animais eles não têm essa capacidade de entender profundamente o outro ser, você entende? A gente pode utilizar como exemplo um cachorro, um gato, ou um macaco, sei lá. Eles vão ter um certo afeto, vai ter um certo nível de proteção, mas, entende? É muito guiado por instinto, entende? Tem muita gente que é pior que animais, isso é um fato. Pessoas que decidem abandonar a própria humanidade, elas ficam piores do que animais. Porque um animal, ele não vai escolher empurrar uma pessoa na frente de um carro, não vai prejudicar a pessoa, fazer um esquema para ferrar a pessoa. Entende? O ser humano é capaz de fazer isso. Mas quando um ser humano escolhe realmente usar suas capacidades, a gente vai muito além, a gente vai muito mais alto. Entende? Isso é uma coisa inegável. E que hoje, conforme vai passando o tempo, a gente vê que as pessoas começaram a abandonar isso. E elas começam a olhar para os seres humanos como se fossem simples objetos onde você só vai interagir por pouco tempo, sabe? E só por aquilo que você precisa. E não é bem assim, né? A gente vê que cada as pessoas que saem dos seus trabalhos e vão para suas casas, elas têm os problemas delas. Eu não tô falando para você começar a se preocupar com todo mundo, mas eu acho que sair um pouco da superficialidade. E eu falo isso porque eu também às vezes me pego nisso, e é por isso que eu puxei esse assunto do nada no vídeo e fiz um vídeo, porque a vida começa a se tornar muito superficial. E viver na superfície, viver no raso, cara, é uma merda, porque a sua vida fica vazia. E aí você não entende o porquê que você se sente mal em todo lugar, e o porquê que você não sabe decidir o que é bom e o que é ruim pra você, porque você tá sempre no raso, você nunca se aprofunda em nada. Eu não tô dizendo que você deve se aprofundar em absolutamente tudo, não é isso o que eu tô falando. Muitas coisas na vida a gente tem que ser superficial mesmo, a gente não pode tentar aprender tudo ao mesmo tempo, da maneira mais perfeita possível, isso é impossível.
O que dá é você escolher aquilo que você realmente quer se aprofundar. E às vezes parar para analisar as coisas e olhar com outros olhos, não só com aquele olho desesperado para entregar tarefas e cumprir metas e objetivos, entende? Passar por cima de tudo como se fosse uma máquina que faz asfalto, entendeu? Quando você nivela tudo no mesmo nível, fica tudo muito complicado. Eu falei das redes sociais, internet, tudo isso. Prejudica? É uma pergunta válida isso. Prejudica, de certo modo acaba prejudicando, sim, porque hoje o mundo está cada vez mais rápido, então as informações elas circulam com muita velocidade. E vai ter gente que às vezes vai até colocar esse vídeo no vezes dois, porque não consegue mais acompanhar o ritmo normal das coisas. Entenda que o ser humano, quando você começa a prestar atenção em você mesmo, você não é no vezes dois. Você não é o tempo inteiro produtivo, você não é o tempo inteiro muito feliz, você não é o tempo inteiro nem muito triste, a menos que você tenha algum distúrbio, entendeu? Que afete essa coisa. E hoje todo mundo está tentando o tempo inteiro estar positivo demais. E não é normal isso, entendeu? Isso não é felicidade, isso não é sinônimo. Estar feliz o tempo inteiro. Vamos trocar a palavra? Alegre. Estar alegre o tempo inteiro, parecer estar alegre o tempo inteiro não é ser feliz, entende? Essa casca que fica às vezes em volta das pessoas é uma coisa meio triste. Eu sinto muita dificuldade às vezes para me comunicar com as pessoas, porque eu vejo que muita gente é travada com a vida. Muita gente tem muitos sofrimentos que ela passou ao longo da vida e que ela não consegue olhar para aquilo, não consegue lidar. Então ela prefere simplesmente colocar uma barreira entre a pessoa e a outra, certo? E isso vai tornando a vida muito superficial. O conselho do dia é: não tem conselho, cara. Simplesmente é um bate-papo mesmo. É uma ideia que eu achei interessante e que é válida. Eu olho muito para as coisas, eu vejo isso todo dia, o tempo inteiro. E tente ser um pouco mais verdadeiro nas coisas que você faz, tenta ser um pouco mais profundo e às vezes tentar entender as pessoas. Entender que nem todo mundo é só vilão e nem só herói. O ser humano tá sempre no meio de um e de outro, entende? Não é nem anjo, nem demônio, não é nem bom, nem mal. É ser humano. Pois é, olha só que novidade. Um abraço.